Salve, salve, Condomínios Brasil, estamos começando mais um episódio 2026. Meu nome é Saulo Venâncio, sou host do podcast e a gente tem hoje um tema importantíssimo, incorporação imobiliária do ano de 2026. O ano está começando, a gente está fazendo aqui um trabalho muito bacana para você, condômino, morador, síndico, conselho fiscal, que nos acompanha nas nossas redes sociais. Lembrar sempre que quem faz esse programa são os nossos patrocinadores que ficam passando aqui no vídeo, na tela daqui da nossa TV. E a gente hoje recebe dois convidados bem bacanas. O podcast Condomínios Brasil entra com uma nova roupagem. Meu parceiro Walter Costa está aí no Espírito Santo trabalhando, mas a gente está aqui rodando condomínios e fazendo aqui o que a gente sabe de melhor, trazendo conteúdo inteligente para você que nos assiste. Bom, falar um pouquinho dos nossos entrevistados de hoje. Meu amigo Cláudio Barreira, obrigado por estar aqui, né? Diretor executivo da Dasart Incorporações e vice-presidente do Conselho Gestor da Inovacom, né? Presidente é o nosso amigo Jorge Dantas. Grande Jorge, conversei com ele essa semana. Foi. Meu amigo, prazer aqui estar você aqui, tá joia? Prazer é meu, Saulo, obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma horazinha aí de bate-papo muito bom sobre incorporação. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E aqui ao lado do Claudinho, a gente tem a Milena, né, síndica profissional, já foi síndica moradora, né, tem uma experiência também na área de implantação de condomínios. Milena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Saulo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Sem voz aqui. Mesa. Estou hoje com a voz um pouco prejudicada aí, mas a gente vai conversar e vai ser um bate-papo legal. Bom, beleza. Agradecer também aqui ao estúdio que está fazendo essas filmagens aqui pra gente. Muito obrigado aqui, pessoal. Bom, gente, o podcast Condomínios Brasil, né? A gente tem aqui uma dinâmica bastante descontraída e ao mesmo tempo falar de um conteúdo relevante que é a incorporação imobiliária. Mas antes de a gente entrar dentro desse viés, eu queria também conhecer um pouquinho de como é que começou a vida de cada um de vocês. Vou começar até pelo Cláudio aqui. Claudinho, conta um pouquinho aí desse tempo todo de incorporação, de construção civil, enfim, muita rodagem aí. Vou acabar entregando minha idade, né? Este ano, 2026, fazem 30 anos que eu iniciei como estagiário de obra, estagiário na Marquise. Trabalhei na Marquise durante 10 anos e meio. Fui trainee, fui estagiário de obra, fui engenheiro de obra, toquei algumas obras. Depois fui para o escritório como gerente de planejamento. E aí surgiu lá, depois de 10 anos e pouco, 10 anos e meio, surgiu a oportunidade de ir para blocos de engenharia, uma ascensão de carreira para tocar a blocos como diretor, a princípio diretor de obras, depois acabei assumindo a empresa toda, junto do Demet Ereissati, que é o acionista. E aí surgiu, depois de 5 anos de blocos, a oportunidade de ir para a Mota Machado. Fui diretor da Mota Machado por 14 anos, diretor de engenharia. Aí eu era na blocos de ponta a ponta, desde a aquisição, prospecção de terrenos, até a entrega do empreendimento e assistência técnica. Quando eu migrei para a Mota Machado, já foi para reduzir um pouco o escopo, porém aumentar o volume de trabalho, né? Porque a Mota Machado eu era responsável pela parte de projetos, planejamento, orçamento, obra, execução de obra e assistência técnica. Nós chegamos a ter 24 obras simultâneas, então o volume de trabalho era muito grande. E depois de 14 anos surgiu aí o desafio de ir para Dasart Incorporações. Nosso amigo Vitor Frota, né? Nosso amigo Vitor Frota, exatamente. Aí houve o convite, topei o desafio e de voltar a ser o head de uma operação. Então eu estou na Dasart como diretor executivo, voltando a ser de ponta a ponta, desde a prospecção de terrenos, de aquisição de terrenos, de concepção do produto a ser lançado, lançamento. Do estudo, né? De como é que, se aquele mercado ali, qual o mercado que eu vou atingir. Exatamente, pesquisa de mercado, qual é a demanda que o mercado está latente. Vamos já falar disso aí também. Identificar essa demanda e aí depois disso conceber o empreendimento, fazer o registro de incorporação, lançar o empreendimento, construção e até assistência técnica. Com um pequeno detalhe, que a Dasart hoje ela é incorporadora. Anteriormente ela era incorporadora e consultora, hoje ela tem por princípio a incorporação, desenvolvimento de produto
E na construção, a construção é terceirizada com os parceiros já qualificados pela Dasarte. O último que a gente entregou agora é a WR Engenharia, foi quem construiu o empreendimento, o Next, que a gente vai falar um pouco dele também. Então, já a Dasarte concebe, contrata o parceiro vai e toca a obra com um regime de administração e depois a gente entrega para o cliente e fica responsável pela assistência técnica. Em rápidas linhas, minha carreira profissional é essa. A gente vai explorar muito aí ainda esse campo todo. Legal. Milena, fala um pouquinho aí de como é que você começou. Você tem uma história aí na sindicatura raiz, né? Que a gente chama, que foi aquela quando você assume como morador. Sim. Fica um tempo e depois toma uma decisão importante de seguir uma carreira de síndico profissional. Foi bem isso, assim. Acabei sendo aquele síndico que chega na assembleia e sai síndico, né? Não tem ninguém para assumir, então vai tu mesmo, vai você mesmo e segue o baile. Eu sou contadora, me formei há quase 20 anos atrás e depois parei um pouco a vida profissional, fui me dedicar à maternidade e aí fiquei um tempo nisso. Depois voltei para Fortaleza, que a gente morou um tempo fora, depois voltei para Fortaleza e quando cheguei aqui, que compramos apartamento nesse empreendimento, nós estávamos nessa fase. Foi um pós-pandemia, né? Tinha tido um período difícil, era um síndico orgânico ainda no meu condomínio. E ele não queria mais, porque ele foi a primeira vez que ele foi síndico e ele pegou logo esse ambiente catastrófico de pandemia. E aí ele não queria mais, e aí a gente ia partir para um síndico orgânico. E eu, como a maioria dos moradores, ainda tinha, há 5 anos atrás, esse preconceito do síndico profissional, entrar no condomínio e você fica com aquele pé atrás. Hoje até já está um pouco menos, né, esse olhar para o síndico profissional, mas eu, como condômina, não queria isso para o condomínio. Achava que não seria bom. Embora hoje eu tenha um pensamento totalmente diferente, né? E aí me candidatei e assumi o condomínio há 5 anos atrás. Esse condomínio que eu ainda sou síndica até hoje, né? E fiquei como síndica orgânica por 4, 5 anos. E durante esse período eu fui me aprimorando, estudando, me capacitando, fiz curso de síndico profissional, busquei conhecimento nessa área, porque hoje a gente sabe que a sindicatura não consegue prosseguir sem conhecimento, não dá para o síndico amador estar lá tentando e arriscando e errando. Tentando fazer de forma empírica, né? Eu vou testar para ver se dá certo, para ver se o negócio cola. Não, mas espera aí, não é bem assim que as coisas funcionam, né? E aí, depois desse período, eu, ano passado, ingressei na carreira profissional. Gostei de ser síndica e achei que daria certo para mim. Então, eu comecei a trabalhar como síndico profissional pela Informa Síndicos. E estou aí, né? Estou trabalhando com implantação. Acredito que esse é o motivo. Um desafio, né? É um desafio, né? Vamos já falar desses desafios da incorporação imobiliária, tanto na área do Cláudio como na tua área também. A gente percebe que o mercado hoje está muito pulsante, né, Cláudio? O mercado imobiliário de Fortaleza ainda mais, né? Verdade. Segundo algumas pesquisas aí, falam que Fortaleza é a nova Dubai do Nordeste. Mas assim, os super prédios que estão aí, né? Super prédios que vêm, uma arquitetura muito moderna, arranha-céus distorcidos, com arquitetura distorcida, né? Jardins horizontais e verticais, né? Carros elétricos, tem muita novidade que vem. Né? E eu queria até puxar um pouquinho desse gancho, desse tema, falando para vocês assim, dentro da incorporação imobiliária, falando um pouquinho de futuro, o que é que você, Cláudio, consegue enxergar aí de novidades que vem dentro do mercado, não só da Dasarte, mas também, claro, dos outros players que tem, porque eu acho que a turma também conversa muito, né? Muito. Eu faço parte de um instituto, o que você comentou aí, que eu estou vice-presidente do Inovacom, que é um instituto que está há 30 anos no mercado. Então, fala até um pouquinho, né, para o pessoal conhecer também, importante. O Inovacom, ele foi idealizado pelo Eugênio Montenegro, com um grupo de construtores amigos há muito tempo atrás.
com o intuito de melhorar e dar um upgrade, compartilhar as dificuldades do setor, principalmente voltados para a obra, para tecnologias e inovação de obra. Esse grupo de amigos eram 5 no início, 5 amigos, 5 construtoras, que hoje somos mais de 30, somos 35 construtoras, com vários fornecedores também envolvidos, com a academia envolvida, Unifor, UFC, FCE, vários players também da educação envolvidos. A gente se reúne todas as quintas-feiras. Geralmente vem um tema de um palestrante diferente para a gente poder exatamente compartilhar as tendências, compartilhar melhorias e talvez seja o único lugar, aqui no Ceará, é o único lugar no Brasil, quiçá no mundo, que o concorrente visita as obras dos concorrentes. Isso é muito bacana. Porque aí assim é que a gente cresce, Saulo. Quando a gente fala do Dubai do Nordeste, Ceará é Dubai do Nordeste, não é por outro motivo, é porque aqui as pessoas estão, nossos colegas, que acaba criando um vínculo de amizade. A gente viaja em missões, tem missão do Inovacom, a gente foi para São Francisco, a gente foi para Nova York, Alemanha, estamos planejando este ano para a China. Então a gente tem, e nessas viagens que a gente está compartilhando inovações e vendo inovações, acaba criando um vínculo de amizade grande entre nós mesmos. E isso faz com que eu mostre o meu canteiro de obras para o meu colega, meu concorrente e colega. Então, isso é que vale a pena também. Por isso que a construção civil do Ceará se elevou a um grau que as empresas de fora vêm para o Ceará fazer benchmark de construções. É exatamente porque lá a gente discute tendências, lá a gente discute os pontos fracos do país. Isso não deu certo na minha obra. Não faça na sua porque não deu certo na minha. Isso é que faz a gente crescer. Além desse respeito entre nós. A gente brinca dizendo, uma frase antiga dizendo, a gente só é concorrente na hora de comprar o terreno. O terreno entrou, pronto. Opa, depois que ele entrou, agora eu compartilho tudo. Abro as portas. Essa semana, ontem, nós estivemos numa obra da J. Simões. Para lá, para compartilhar. Lá ele diz quais foram as dificuldades dessa obra, o que é que tem de melhoria na obra. E o pessoal pega, tem uns insights para levar para as suas empresas. E assim vai. Na época da Mota Machado, levei muito. Já estão... Não, vamos ver o Wave lá da Das Artes, como é que tá. Aqui é realmente muito curva, as varandas curvas. Vamos ver lá. E aí vai ter um evento, um dos meses, nós vamos visitar o Wave lá da Das Artes. Enfim, são troca de ideias. O mercado está muito aquecido, né? Tá. Este ano de 2026 é um ano que a gente precisa ter um certo cuidado, principalmente porque é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição presidencial, de governo, é uma eleição importante. É os juros que está a 15%. Estima-se, aí vem isso, estima-se a queda de juros aí na casa dos 12%, 13% ao final do ano. E isso favorece muito a incorporação, venda de imóveis. Essa possível queda de juros vai ajudar também no processo. Mas está muito aquecido. Principalmente para esses... Depende do nicho. Tem um nicho que está mais sofrido, classe média está meio apertada, então tem a classe alta, o econômico está muito aquecido também. Pois é, eu queria até falar um pouquinho sobre os condomínios de alto padrão, de alto luxo, né, que a gente pode dizer assim. Sim. Que a gente vê um crescimento muito grande. Ou seja, aquela pessoa que tem um imóvel de alto padrão de 10 anos atrás, ele já está pensando em mudar para um outro agora de alto padrão, novinho, né? Ou seja, antigamente a gente comprava um imóvel que seria aquele imóvel que seria para a vida toda. Já não é mais assim. As pessoas querem mais serviços, querem mais áreas de lazer. Exatamente. Né? Porque os imóveis mais antigos, apesar de terem plantas muito boas e confortáveis e grandes, a área de lazer era mais restrita, né? Hoje a gente tem condomínios clube grandes, o Wave, apartamentos de 400 metros quadrados, com área de lazer ampla, academia ampla, um L ponto, mansão Diogo, 260 metros quadrados, super torre, né? Um rooftop, também com academia completa, com academia grande, salão de festas em cima e embaixo. Então, as pessoas buscam por isso. Não só a planta do apartamento. Claro que a planta é importante, né? Mas a localização,
as facilidades das áreas comuns, isso daí com certeza é um diferencial. E essas inovações, elas acabam sendo muito atrativas, né? Porque hoje o que é que eu percebo? A piscina que era sempre localizada no térreo, agora ela tem uma no térreo e uma ali na metade ali do empreendimento, porque o arranha-céu é muito grande. Então ela já coloca um outro espaço de piscina com uma outra visão para dar um atrativo. Ontem a gente estava conversando. Ontem foi a festa de entrega do Next, que vocês vão Foi, síndicos, exatamente. Né? A Adriana estava por lá. Isso. E aí a gente havia comentado isso. O Daniel Arruda foi na confraternização, na comemoração lá de entrega, e ele é o arquiteto que concebeu o Next, e ele falou exatamente isso. Inclusive, como a gente tem hoje o jardim vertical, que você havia comentado, porque a vaga de garagem demanda muito espaço, então eu tenho... Até a questão da própria área verde, não, que a prefeitura também exige também, né? Que tem, a gente precisa agora começar a entender um pouco, né, disso, né, da questão ambiental dentro do condomínio, a questão também da parte de coleta seletiva e por aí vai. Isso, o Next tem um grande diferencial também, porque ele tem uma gentileza urbana de calçada grande, com uma fachada ativa, que é um café ou uma delicatessen que vai ter lá embaixo, que tem uma loja, integrando calçada do que está passando, em vez de ter um muro grande no limite do terreno, não. Tem um porte-cochê, tem um jardim vertical, tem uma piscina que está acima desses jardim vertical, que foi o que o Daniel falou. Isso dá uma privacidade na área de lazer, porque ela já está aí no 4º andar do prédio, mas ele não dá a sensação de quem está passando na calçada de ter aquele paredão. Ele tem um afastamento legal, ele tem um jardim vertical que dá um aconchego para quem está transitando pelo Meireles, né? Então isso também é um diferencial. É você poder ter uma grande área de lazer para quem está dentro e você poder também ter um conforto de quem está andando na calçada, que a gente precisa ter mais gente circulando, Fortaleza precisa ter mais vida nas calçadas, né? E aí a gente volta até numa pegada também da questão dos bicicletários, né? De um espaço reservado para os bicicletários, de uma organização. Cara, o projeto arquitetônico das garagens aqui, desses novos empreendimentos, é uma coisa de luxo, é uma coisa de shopping. Você passa ali desde o piso, né, da pintura, da demarcação, da iluminação, do projeto luminotécnico. Isso é um atrativo que as pessoas já chegam dando logo um ar de sofisticação. Então, a ambientação antes se restringia ao salão de festas, à academia, às áreas comuns do lazer, ao rooftop. Hoje a ambientação está entrando nas garagens, inclusive. Nos elevadores também. Exatamente. O hall de elevador das garagens, dos subsolos, dos sobressolos, eles hoje são ambientados. Por quê? Porque o proprietário que usa, ele sempre vai entrar pelas garagens. E na garagem eu não vou privilegiar uma ambientação bacana só para quem está visitando. Não, o cara que vai usar no dia a dia, ele precisa estar ele gosta conforto, disso, ele né? precisa ter o conforto. Esses super prédios aí que estão concebidos, todas as garagens têm uma ambientação de iluminação, de pintura epóxi, de acabamento com porcelanato às vezes, e os halls dos elevadores também prontos para quem deixou seu carro e vai esperar para ir para um apartamento. Então, E dentro dessa nova arquitetura, acaba encontrando também, né, Milena, um desafio muito grande para o síndico. Porque ele precisa começar a acompanhar essa modernização. E precisa encontrar parceiros que supra essa evolução, né? A gente falando aqui sobre jardim vertical. Hoje a gente tem uma certa dificuldade de encontrar parceiros que... Empresas de manutenção, né? Que dê manutenção em jardim vertical. Então, assim, a gente tem, mas é um pouco mais resumido. Então, assim, o mercado também precisa conversar com essa evolução, né? Com certeza. Uma das coisas, inclusive ontem, na festa lá do Next, foi uma das coisas que eu falei quando eu pedi a palavra. O Vitor falou, apresentando o grupo das artes, depois eu falei um pouco do empreendimento, Daniel Arruda falou um pouco da concepção, mas quando eu falei, foi exatamente voltado para isso. Não adianta nada a gente conceber o melhor produto, com esmero, vai ser assim, vai ser assado, o cliente vai adorar esse ambiente de cowork, o cliente vai adorar esse ambiente de academia, se lá não houver
pós-entrega, uma boa manutenção, porque senão ele se acaba. O patrimônio da pessoa, do proprietário, do investidor, porque o Next também tem um perfil do morador e tem um perfil grande do investidor. Sim. Apartamentos de 38 e 60 metros quadrados tem o perfil do investidor. O investidor que botou o capital dele no negócio desse é por muito tempo. Então ele quer realmente o que sempre seja funcional, novo. né? Funcional. E que, para que a garantia seja dada, requer uma manutenção. Aquele jardim vertical que está lindo, se ele não for bem mantido, vai acabar que vai denegrir o patrimônio de quem investiu, de quem comprou aquele apartamento. Né? A manutenção acho que, é fundamental. Na verdade, o sucesso da incorporação não é só ali na entrega, né? Exatamente. Ele vai partir de uma operação funcional. Se o empreendimento tiver toda modernidade, ele não tiver ele não conseguir caminhar depois, não adianta tanta modernidade, né? Então a gente tem que trabalhar, e eu acho que a função do síndico começa quando a sua vai acabando um pouquinho, né? E é uma certa continuidade, né? Para que aquele empreendimento seja um sucesso e que os investidores e os moradores eles consigam usufruir de tudo que você planejou, tudo que a incorporadora planejou, para que ele consiga usufruir daquilo. Por isso que eu sou um grande defensor do síndico profissional. Aí a gente vai entrar nesse tema. Eu acho que o mercado não, as incorporadoras, elas estão começando a entender um pouco mais desse papel importante da sindicatura, né? Do tempo à disposição que o síndico precisa ter para estar vistoriando a área comum, para fazer um bom planejamento de gestão, para fazer uma excelente previsão orçamentária, para que não falte nada, para que tenha os recursos necessários para poder manter essa operação em funcionamento. Isso está mudando, né, Cláudio? Tá. Há 5 anos atrás eu não via isso com... Talvez as incorporadoras não viam isso com bons olhos. Exatamente. Não, talvez até como vilão, o síndico, no sentido de que, não, esse síndico ele é um cara que ele tem um conhecimento e tal, então vai ser aquele cara que qualquer coisa ele vai estar protocolando ali e a gente vai encher de protocolos de garantia e tal, e tal, e tal, e tal. Mas eu acho que isso daí tem um outro ponto que é, tudo bem, ele conhece disso daí, então talvez ele vai cuidar disso daí com muito mais carinho. Exatamente. Ele não é dono, ele não tem o olhar do dono, mas ele tem a expertise, a experiência para poder a gente, inclusive, vou até mais longe, inclusive a gente chegar e dizer, mas você tem o conhecimento de que as garantias precisam ser cumpridas e os protocolos das manutenções precisam ser feitas. Exatamente. A partir do momento que eu indefiro isso, se o cara não entende, é mais fácil ele escutar, é mais difícil ele engolir o não da construtora. Não é assim? Perfeito. Já exatamente o síndico não. Isso. Opa, eu vacilei aqui. Exatamente. Aqui eu não fiz o meu dever de casa correto. Exatamente. É exatamente isso. Por isso que eu sempre defendo o síndico profissional, porque além da expertise, quando é o síndico morador, ele tem duas preocupações, porque ele muitas vezes está entrando no condomínio que está numa implantação, vamos lá, desde o zero. Na implantação, ele também está fazendo reforma no apartamento dele para deixar pronto, para ser habitável ou para ser alugável. Então, ele tem essa preocupação também, ele está dividindo a atenção dele, quando ele poderia estar, como síndico profissional, 100% focado para as áreas comuns, para o regimento interno, para as normas de convivência no condomínio, para a manutenção, porque a implantação... Até para o entendimento dele, né, Milena? Porque assim, a gente brinca muito. Gente, implantação de condomínio não é todo mundo que faz. É muito difícil. Você precisa entender e mergulhar dentro das implantações, porque as dores elas acabam sendo as mesmas na implantação. Exatamente. O prédio, quando é concebido, quando ele é entregue, muitas vezes, ainda tem a questão da pós-obra, né? Do serviço de atendimento ao cliente, dos prazos, né? de devolução e por aí vai. Então, muitas vezes, isso cria uma ansiedade para aquele síndico que não tem esse entendimento, de que acha que, não, está tudo errado, tá tudo, não era assim que eu pensava. Mas se a gente for comparar a história, ela é sempre a mesma. Ela tem uma linha e que ela vai se adequando. O prédio vai sendo, né, vai tomando forma, a engrenagem vai rodando. E aí depois eu sempre costumo dizer que você só tem um condomínio realmente implantado depois de 1 ano que ele é entregue.
Aí que as coisas se assentam. Exatamente. Zeladoria, portaria, material humano é muito difícil. Ele vai sendo trocado, essas peças vão sendo trocadas durante isso daí, né, Cláudio? É verdade. E aí quando tem exatamente essa transição, que é a fase de treinamento dessa equipe que vai estar lá fazendo a operação, zelando por aquele condomínio. O síndico, quando é um morador, muitas vezes ele está lá na reforma do apartamento dele, então ele terceiriza esse treinamento, essa operação, tudo isso, e ele não consegue porque a gente tem que reconhecer. Sim. Ele está dividido o tempo dele, a atenção dele está dividida. Ele tem a família dele, ele tem um trabalho dele. E muitas vezes ele tem um outro trabalho, ele tem outra atividade. Nós trabalhamos com isso. Exatamente. O síndico, o morador, além dele ter essa atenção voltada, talvez, numa implantação para a sua obra pessoal, ele tem também a vida profissional dele em um outro segmento, dele, família, né? E o síndico profissional, além dele ter esse conhecimento, tanto das cobranças que vêm em relação às garantias, como o Saulo falou, ele também detém o conhecimento do que ele precisa contratar para que aquilo ali funcione, de como ele vai gerir as contas, as planilhas e os orçamentos. As melhorias, né, que precisam ser feitas. As melhorias que precisam ser feitas, os ajustes financeiros que precisam ser feitos para que aquilo ali caminhe direitinho. A gente está vivendo muito isso, né? Então, assim, eu acho que esse olhar do síndico profissional, principalmente na implantação, é fundamental. Eu tenho outros condomínios que foram implantados por síndicos moradores e, assim, às vezes, síndicos moradores que está sendo a primeira vez que ele está sendo síndico, exercendo aquela função. E, assim, é um prejuízo que perdura por muito tempo até você conseguir colocar aquilo ali no eixo de novo. Então, assim, eu hoje defendo muito, assim como você, o síndico profissional, principalmente na implantação. Eu acho que é um olhar que é muito mais cirúrgico para dar certo. Até fazendo uma ressalva aqui, porque tem muitos síndicos moradores que são excelentes no seu trabalho, na sua função, né, e tal, que se dedicam realmente, né, que procuram se aperfeiçoar. Sim. Né? É verdade. Mas a implantação ela tem um viés muito delicado. Eu sempre digo, a gente fica muito no meio da balança ali, contrabalanceando os anseios dos moradores e a questão também da incorporadora, da construtora que entregou o empreendimento. Então, isso daí tem que tem que ter uma dose de muita resiliência, de entender que muitas vezes o time das coisas não são do jeito como as pessoas querem, que precisa ter um olhar um pouco diferente para isso. E aí vem, é claro, uma conciliação, vem toda essa parte também que envolve o papel do síndico. E aí, Claudinho, dentro dessa parte aí ainda da incorporação, cara, qual o desafio que tu acha que é mais complicado dentro dessas fases todas que você enumerou aqui pra gente? Tem alguma coisa assim que você acha assim, Saulo, aqui é um gargalo difícil? Até porque você é vice-presidente, então você conversa muito com essa galera toda aí. Na incorporação, de maneira geral, Saulo, um dos pontos muito críticos são os terrenos, não pela prospecção, mas pela regularização daquele terreno. Em Fortaleza eu não conheço um terreno que você chega e diga: esse está pronto, não precisa fazer nenhum ajuste, nenhuma retificação nesse terreno, é só seguir com o registro de incorporação. Tem uma burocracia nesse processo morosa, lenta, porque tem que ter até o registro de incorporação, é um processo longo. A Prefeitura ajudou muito nesse processo aí de Fortaleza Online, que a gente consegue um alvará de uma maneira mais célere, quando ele não é uma obra especial, porque esses super prédios eu não consigo entrar pelo processo de alvará online, mas ajudou muito para um processo de um padrão, de uma incorporação padrão, sem ser os super prédios. Então, isso ajudou muito. Mas sempre é um processo muito moroso. A construção do empreendimento é outro grande risco do negócio, né? Eu passei 14 anos na Mota Machado aí, enfrentando obras e problemas de construção de todas as espécies. E desde a fundação até... Desde a fundação não, principalmente na fundação até o restante. Sempre do térreo para baixo é onde vem as surpresas que a gente não conhece e vai descobrindo os desafios quando eu vou escavando até a hora da fundação. Então, no Inovacom discute-se muito isso. O Inovacom foi exatamente para atacar
essa parte da construção, porque é outro grande risco do negócio, do incorporador. Por isso a Dasarte fez uma parceria com a WR e alguns empreendimentos que tem expertise também no processo, que nos ajuda, é um parceiro importante para poder vencer junto conosco, porque aí 2 empresas experientes, quando se juntam, isso tende a melhorar. Inovacom, 35 empresas quando se juntam, tende a melhorar. E é isso que a gente vem evoluindo a cada ano. Então, isso para a gente é de grande valia, essa parceria, esse encontro semanal que a gente tem. E é um encontro divertido, porque construção civil, e principalmente o cearense, que é uma brincadeira com o outro, no Inovacom eu não posso deixar meu celular na mesa, porque se ele some em 2 segundos, vai para algum lugar que eu vou ter que ir atrás de saber onde é que está o meu celular. É nesse clima amistoso e de amigos mesmo, que a gente está lá junto, sempre se divertindo nas quintas-feiras, que é isso que surge a amizade. Você falou desse negócio aí e realmente se ajuda muito, porque a gente que trabalha dentro desse mercado aí, junto, próximo, muitas vezes o síndico ele precisa desse auxílio, desse cara com mais expertise. Quantas vezes eu tive que conversar junto com o professor Zé Ramalho, quantas vezes eu tive que conversar com o Eduardo Cabral para falar de algumas patologias que são encontradas, mas é porque é da natureza mesmo que essas patologias possam vir a aparecer, né, Milena? Com certeza, inevitavelmente, até porque o projeto se dá de uma forma e às vezes a prática a gente observa que não funcionou. Né? E a gente só consegue observar quando a prática vai se realizar. Né? Então, período de chuva nem se fala, né? O melhor período para você testar realmente as coisas. Exatamente. Às vezes você vê o empreendimento tá ali muito bonitinho. Quando vem a chuva, a gente observa infiltração, alagamento. E aí, assim, eu acho que essa é o papel do síndico, é fazer essa conexão entre condomínio incorporadora para que a gente ajuste o que no projeto estava muito bem e na realidade deu uma curva aí. Exatamente, porque a construção civil, infelizmente, ela ainda é muito artesanal. Ela depende muito de mão de obra, deveria depender menos, até porque a mão de obra está cada vez mais escassa. Exatamente. E esse é outro diferencial do síndico profissional. Porque o síndico morador, muitas vezes, ele não entende isso, que a construção civil é artesanal, que existem falhas, que essas falhas não quer dizer que a incorporadora ou a construtora vai dar as costas, não quer dizer isso. A falha, se acontecer, quem é responsável vai lá e corrige, assume a responsabilidade, vai lá e corrige. O síndico profissional ele já entende isso, porque ele já viveu isso em outros momentos, ele vive isso, vocês estão comentando exatamente isso. O síndico morador ele não entende que isso é inerente ao negócio. Não deveria ser? Não deveria ser. Mas a indústria não é igual à automobilística, que você recebe um carro de uma indústria. E essa engenharia assim, de 2 mais 2 é igual a 4, às vezes na prática, né? Não, o 4 é 4,1. E aí, como você falou, o Zé Ramalho e o Eduardo Cabral, que fazem parte, são membros do Inovacom, estão lá. O Eduardo é o representante da UFC, lá no Inovacom. O professor Zé Ramalho foi durante muito tempo representante do IFCE no Inovacom. Hoje ele está como um consultor do Inovacom também, porque ele é fundador do Inovacom. Ele, com o Eugênio Montenegro, concebeu, foi a primeira pessoa que ele puxou para participar do Inovacom. Esses caras são craques, porque eles entendem tudo da construção, das patologias que podem acontecer, dos vícios construtivos, vícios ocultos que vão aparecer depois. E é fácil quando você entende do riscado, quando essas pessoas passam para ti uma determinada solução de um problema, ou então explicam o que foi aquele problema e você já sabe. Mas na verdade aquilo ali já aconteceu em outro empreendimento meu e a solução foi exatamente aquela daqui, foi resolvida assim. Exatamente. Então, essa expertise, essa experiência, né, nos ajuda muito a ter uma compreensão e a passar uma tranquilidade, né, Milena, para os moradores, né? E assim, contar com profissionais como esse, eu lembro a última vez que eu precisei trabalhar com o professor Zé Ramalho, ele já prestou serviço e no caso ele disse até assim para mim, não sei nem porque eu estou prestando esse serviço para condomínio, porque eu não trabalho para condomínio não, viu? E assim, quando me indicaram ele, eu tenho um condômino desse condomínio, que foi quem me indicou, o professor. E aí ele me disse, olha, o que ele te disser para fazer, você pode fazer sem medo. Porque o que ele disser...
Então, assim, é muito importante você poder contar com pessoas que têm no mercado com esse know-how de conhecimento, porque isso te dá segurança para o síndico trabalhar, você saber que você pode contar com profissionais que vão te ensinar o caminho certo, até por já ter uma experiência, como o Saulo falou, de já ter vivido aquele mesmo problema em várias outras obras, em vários outros condomínios, empreendimentos. Então, assim, é importante para a gente poder contar com esse pessoal. E falando um pouquinho, pegando um pouquinho do gancho das falas de vocês, eu acho que evoluiu também muito na parte da incorporação, ter um entendimento de que falhas podem acontecer, mas eu vou começar a me cercar de tomar certos riscos. Vamos dar um exemplo, né? Elevadores. Na empresa montadora, os elevadores, concebe os elevadores. Esses elevadores, muitos deles já têm o seu funcionamento ali dentro da obra. E aí a construtora, por uma questão de cautela e até mesmo de respaldo, ela tem por iniciativa contratar uma empresa, né, Cláudio, para poder laudar e poder entregar para o condomínio de que o elevador realmente ele está em pleno funcionamento, ele está adequado. Outro exemplo muito bacana que a gente vem acontecendo agora, por isso que eu digo que esse contato de vocês junto com as incorporadoras, esse network que vocês fazem junto, acaba evoluindo também o pensamento, o mindset de muitos. Fachada. Ninguém se preocupava em fazer teste percussivo de fachada. Exatamente. Hoje, a construtora ela já entrega o teste percussivo de fachada e quem está fazendo é uma empresa independente. Não é a construtora. Exatamente. Ou seja, o profissional que fez isso daí, se caso houver um problema, o condomínio não vai acionar a construtora. Pode até acionar a construtora, mas no caso ele vai acionar quem? A empresa que laudou também. A empresa que laudou. O cara teve ele se responsabilizou por isso, né, Cláudio? Então, essa mudança de mindset está acontecendo muito, não está? Muito. Além porque quando a gente vai fazer a vistoria de áreas comuns, que é saudável que o condomínio contrate uma empresa para receber também. Muito importante você tocar nisso daí. Lá no passado eram os próprios condôminos que faziam esse recebimento. Então era um recebimento feito por pessoas leigas, muito rápido. Quer dizer, muitas vezes superficial, com poucas evidências, ok, a construtora receberam, o problema vai aparecer depois. Então, que ele venha logo, que seja logo por um profissional, que ele faça esse recebimento. Fachada sempre foi outro problema, recebeu as áreas comuns, mas ninguém sobe para inspecionar a fachada, a área comum está recebida, depois vem um problema na fachada. Então, que ele seja logo visto no começo. É muito melhor do que ele ser visto tardiamente e sair muito mais caro para manutenção, muito mais caro para correção. E eu vou falar uma coisa importante da fachada, que é a questão das cerâmicas das pastilhas. Muitas vezes, quando a gente deixa para fazer a inspeção da fachada, aquele lote, aquele fornecimento de pastilha já nem sequer não existe. Exatamente. Olha a importância de a gente tentar fazer logo, antecipar logo isso daí, logo na entrega, né, desse laudo. Exatamente. Esse recebimento formal do condomínio é muito importante, porque são profissionais, são engenheiros que vão lá receber o empreendimento e não mais uma comissão eleita na Assembleia, uma comissão de condôminos eleita na Assembleia para fazer esse recebimento. E aí um respaldo muito grande para vocês, né, Milena, que são síndicos profissionais e que trabalham com isso, né? Exatamente. E assim, esse é um outro ponto que valida mais o trabalho do síndico na implantação, porque existem muitos condôminos que nem sabem dessa importância desse recebimento ser feito por um profissional da área. Exatamente. Então, assim, eles formam aquela comissão e faz aquele recebimento. Como você falou, daqui a 3 anos ou daqui a 2 anos, aquilo vai voltar como prejuízo para o condomínio. Exatamente. E assim, muitas vezes até no anseio de receber as chaves, aqueles condôminos dizem, não, mas isso aqui não vai dar problema não, e faz aquele recebimento por cima mesmo. Então, assim, é muito importante ter esse olhar técnico que o síndico tem para esse recebimento. Esse ponto da área comum eu acho super válido. Outro ponto válido também é você ter dentro da sua previsão orçamentária a questão da assessoria de engenharia para acompanhar todos os projetos que os moradores vão fazer dentro das suas unidades. Sim. Muita coisa que é feita ali
O morador não tem o entendimento que pode perder a garantia da construtora. Exatamente. E a questão da própria despadronização de fachada, do empreendimento, você acaba empobrecendo também o empreendimento quando você começa a não padronizar. Exatamente. A gente começa a ver absurdos nas reformas que os condôminos contratam empresas menores para fazer uma reforma. E aí você começa, se você der uma rodada, e já foi, na época da Mota Machado a gente chegou a fazer isso, fazer uma vistoria no que está acontecendo, um prédio recém-entregue. A gente via absurdos de quebrar uma parede de um banheiro, que a impermeabilização estava lá ancorada nessa parede, a impermeabilização ficou fragilizada, ou uma parede de uma varanda, de uma laje técnica atrás, que essa paredezinha foi quebrada e a impermeabilização ficou sem uma ancoragem. Fiação entre forros, que a construtora entrega com os eletrodutos tudo direitinho, bonitinho. Aí vai na hora de botar a luminária, puxa o circuito sem eletroduto, com fiação solta dentro do forro. A gente via absurdos. É uma questão de segurança, É uma questão de segurança. E aí depois, para dizer que isso não foi da construtora, como é que vai comprovar isso? Uhum. Porque no recebimento que o cliente vai fazer do apartamento, ele não vai abrir o forro para saber se toda a fiação está no eletroduto. Ela está. Mas na hora da reforma, ele passa fio por onde for sem eletroduto. E isso, num sinistro que possa acontecer, nunca vai chegar a uma constatação que foi a construtora, foi a reforma, foi o que foi. E o dano está acontecido, né? E aí, para se descobrir isso depois. Então, é importantíssimo ter uma pessoa acompanhando essas reformas. A reforma, primeiro, precisa ser aprovada, porque vai depender, porque pode ser uma reforma que tem algum impedimento estrutural. Então, ele vai precisar de um RT, ele vai precisar do de projeto. A responsabilidade da reforma é toda dessa empresa, desse profissional que vai executar. E um acompanhamento dessa reforma, como é que está acontecendo. Porque isso a gente vê absurdos disso. É absurdo de furar a manta na hora que você vai fixar alguma cortina de vidro, alguma coisa, você fura alguma manta e aí vai aparecer no apartamento de baixo. Eu acho que outra coisa também muito bacana que está acontecendo também nesse mercado é a questão do serviço de atendimento ao cliente, do pós-obra. Né? Mudou muito de lá para cá. As pessoas hoje... esse olhar atento, você falou aí da pessoa, da construtora, da incorporadora que entrega o empreendimento, né? Ela tem ela sente também que o dever dela não acabou ali. Né? Eu tenho isso por uma experiência, aí vou colocar pela Mota Machado, que, olha, depois de 3 meses a gente vai fazer uma reunião e vai estar aqui no condomínio para ver como é que está. Depois de 1 ano, a gente quer ver qual é a concepção aqui dos moradores, se eles estão gostando do serviço, se as coisas estão... Ou seja, né, não é só questão de estoque que ficou ainda para ser vendido da construtora, não é isso daí. É a questão que a gente chama de uma linha produtiva que vai se caminhando com o relacionamento junto com o cliente. Exatamente. O cliente, quando ele se apega à construtora, ele tem também um interesse em olhar, mas essa construtora já lançou um novo empreendimento ali, e ela é uma construtora que eu tenho muita confiança. Exatamente. Essa relação né, junto com o cliente é muito bacana. A gente tem conversado muito isso na Das Artes também. A relação pós-entrega deixou de ser passiva, ou seja, eu vou esperar o cliente me contactar, ele vai durante esses 5 anos me contactar, esse cliente só vai me contactar se tiver alguma coisa errada. Então ele já vai me contactar insatisfeito. Não, vamos fazer uma comunicação ativa com ele depois, que é isso que você está falando. Eu vou lá nos 3 meses, eu vou lá no ano, até para eu entender de toda aquela área comum que eu entreguei, o que é que está sendo usado, o que é que não está sendo usado. Porque o que não está sendo usado não agregou valor para ele e eu vou retroalimentar o meu produto. Os próximos empreendimentos que eu estou concebendo, eu tenho que também ver a percepção de uso, de se agregou valor para o meu cliente que está usando hoje. Muito tempo atrás a gente botava jacuzzis, por exemplo, em áreas comuns, que eram pouquíssimo usadas. Muitos condomínios retiraram a jacuzzi para ganhar espaço, porque ela ficava ali ocupando um espaço. E nos de praia até que é bem usado, mas no empreendimento normal é difícil você ter uma jacuzzi compartilhada em área comum. Então, alguns condomínios retiraram para ganhar espaço, ou ganhar o espaço de academia, porque era próximo, quebrou academia a parede. Hoje é o boom, né? Academia hoje você tem o Next que está lá, academia top de linha.
toda a matrix, os equipamentos. Ou seja, você não sente mais a necessidade de ter que ir para uma academia, porque... Apesar da gente ver nas cidades academias lotadas, lotadas, mas você não tem a necessidade. Você pode usar a academia do seu condomínio e não fica nenhum ponto atrás a desejar de qualquer academia na cidade. Essas academias são equipamentos de porte, de multiuso, academias de peso pesado. E aí vem o caso também do tratamento acústico que tem que ser dado nessas academias, porque os moradores que estão lá, eles podem ser impactados por som, porque tem música na academia, por derrubar peso no chão. Então aí vem ao lado da engenharia para fazer o projeto de acústica, de tudo isso, para poder atenuar aqueles ruídos que vêm de academia, que vêm de áreas comuns. Isso é outro ponto. Projeto na construção civil é o que não falta. Imagino. E, Milena, dentro desse... Perguntei para o Cláudio qual era o desafio que ele encontra dentro da incorporação imobiliária. Ele deu alguns exemplos aqui bacanas. E para o síndico, na implantação, qual é o grande desafio que você acha assim? Eu acho que é muito isso, né? É trazer o que foi projetado para a vida útil do condomínio, né? Para quando ele começa a girar mesmo e conseguir fazer aquela engrenagem rodar de forma natural, né? Conseguir toda aquela modernidade que foi entregue para os condôminos, eu conseguir dar manutenção em tudo aquilo, ter uma academia bacana no condomínio e que os condôminos consigam usar e que eu consiga manter aquela academia e que eu consiga, por exemplo, usar o projeto de engenharia para amenizar os ruídos, que isso seja bom e funcional para a vida do condomínio, porque o condômino vai se incomodar com isso na vida cotidiana dele. Então, assim, é conseguir usar toda essa engrenagem que foi feita na vida cotidiana do condomínio, né? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue usar tudo isso que foi entregue, receber tudo isso e fazer isso girar e fazer isso ser bom para o condômino, para o investidor ou para quem projetou seus sonhos ali naquele imóvel, eu acho que isso é o maior desafio da gente, é conseguir manter tudo aquilo funcionando bem e que aquilo seja satisfatório para quem colocou todas as suas energias ali naquele empreendimento. Né? E eu vou emendar uma outra pergunta que eu acho também que é muito pertinente, que é a questão da comunicação. Dentro da implantação, eu acho uma das partes mais sensíveis do síndico é a comunicação. Por quê? Porque muitos moradores não vão se mudar no mesmo espaço de tempo. Né? Exatamente. Os que estão lá morando, normalmente, são os que vão perceber as coisas logo de início. Então, o ruído ou as reclamações acabam sendo maiores durante esse percurso inicial, que é um percurso muito natural, que o síndico vai estar ali traçando, organizando ali a casa. Mas a comunicação, ela tem que ser muito assertiva, né? Sim. Os primeiros condôminos, como o Saulo disse, eles são aqueles que vão observar e perceber tudo que está dando certo e que não está dando certo, né? Então, assim, como você falou, algumas vezes eles acham que aquilo não deu certo e que a construtora... Não, mas aí o síndico entra para intermediar essa relação. E o que não deu certo, a gente vai trabalhar para dar, a gente vai entrar em comunicação com a construtora, com a incorporadora que seja, e a gente vai procurar meios de fazer dar certo, né? Depois que está ali pronto, o condômino comprou, não tem como não dar certo. A gente tem que usar todo o jogo de cintura para poder ele ficar satisfeito e a gente conseguir o que ele precisa para conviver ali bacana. Viver em paz, né? Comunicação, na verdade, ou a falta de, né, é um dos grandes problemas da humanidade. Porque a comunicação... Vocês sofrem também lá, né? Muito. Grupos de WhatsApp tem pro bom e tem pro mal, né? Porque tem para tudo. Então, às vezes, é uma pessoa que tem uma insatisfação pessoal ou pontual, joga como se fosse uma coisa generalizada e aí você cria um grande problema, uma bola de neve, quando é um problema pontual. Então, isso tudo precisa ser administrado. Em empresas do mesmo jeito. Da Zat, a gente tem dentro da própria empresa
alguns pontos de falhas de comunicação que precisam ser corrigidas. Por isso que cada vez mais a engenharia, que antes o projeto era concebido com 3 disciplinas de projeto: arquitetura, estrutura e instalações. Os projetos antes tinham 3, não passava de 3 disciplinas de projeto. Hoje tem mais de 20, porque tem projeto de acústica, tem projeto de fachada, tem projeto de impermeabilização, tem projeto de instalações, tem projeto de arquitetura. Tem mais de 20 disciplinas de projeto para exatamente diminuir essas falhas de comunicação, ou o engenheiro tendo que lá no campo improvisar. Eu não tenho projeto, eu vou fazer desse jeito aqui. Não, agora você tem projeto para tudo. Verdade. Até para dizer como é que você vai ter que, a sequência que você vai ter que fazer, o projeto está lá detalhado. Mas falando um pouquinho também dessa, a gente está chegando quase na nossa parte final dessa questão da comunicação, eu também vejo também com bons olhos a comunicação hoje que as incorporadoras estão fazendo, né? Principalmente no respaldo da documentação necessária para o síndico. Hoje o síndico, seja um morador ou o síndico profissional, ele recebe um manual de garantia. Sim. Que não é mais aquele livro impresso, não. Agora eu tenho tudo de forma digital. Exatamente. Eu sei exatamente qual é o projeto que eu preciso verificar, clicar ali no meu computador, no meu celular, na palma da minha mão. Está mudando muito isso daí. Eu tenho QR Codes agora dentro do apartamento, na caixa elétrica, que o cara coloca lá, o morador coloca o celular e vai aparecer para ele o projeto dele, do apartamento dele, vai aparecer exatamente quais são as especificações de tomada, qual é a voltagem da tomada, onde é que está a central de ar-condicionado, onde é que está as tubulações. Periodicidade de manutenção. Periodicidade de manutenção. Isso é fantástico. Isso daí é um avanço que a gente passa, né? Não é mais só aquela questão do proprietário pegar, mandar um e-mail e esperar o e-mail de volta da construtora, da incorporadora, para que ele te responda e encaminhe o projeto. Não. Agora eu tenho uma área do cliente dentro do site que eu vou, abro, eu vejo quanto é que está como é que está o meu investimento, quantas parcelas eu já paguei, como é que está a concepção do projeto, em que fase, falta quanto, vai acabar quando, né? Exatamente. Isso é muito importante, esse elo de comunicação junto com o cliente, desde o início até a fase de entrega, né? A gente vive numa era que a velocidade da informação é num clique, né? Então a construção civil neste ponto precisou evoluir. Antes o livro, você recebia aquele livrinho do manual do proprietário, ele era guardado dentro de uma caixa e nunca mais era visto. Hoje, como é dinâmico, no QR Code você vê lá toda a planta do seu apartamento, vê tudo como você falou, o seu memorial descritivo de acabamentos, quem foi o fornecedor deste piso e como é que eu tenho que fazer a manutenção de todas as... Porque é um plano de manutenção que antes não era feito ou não existia, tem um plano de manutenção que você pode também ter um aplicativo que você vai lá todo mês acompanhar ou fazer ou registrar a manutenção daquilo para não perder uma garantia, como é no carro. O automobilismo é do mesmo jeito. Você vai lá levar o seu carro para fazer uma manutenção. Tantos quilômetros, algum tempo... Lá, não fez a garantia está perdida. Mesma coisa. Na hora que você faz a manutenção, você tem a garantia. Primeiro, que você vai prolongar a vida útil do seu patrimônio. Segundo, que você vai conseguir manter a garantia que ela está prevista para aquele material, para aquele equipamento, para aquele serviço, né? É muito bacana. Bom, chegando aqui também na nossa parte final, eu queria até ver do Cláudio quais são os novos empreendimentos aí que vão lançar. Fala um pouquinho das novas, né, das novas conquistas aí que estão por vir aí da Das-Arte. Pronto, a Das-Arte a gente está hoje com grandes empreendimentos, grandes desafios, né? Nós temos o Wave na Beira-Mar, um empreendimento premiado, arquitetura premiada internacionalmente. Daniel Arruda e Vitor foram receber um prêmio nos Estados Unidos. Bonito. Tá belíssimo o empreendimento. Temos o Mansão Diogo também, de altíssimo padrão, apartamentos de 260 metros quadrados, mais uma super torre a 2 quadras ali da abolição. Então é aquele que não quer aquele movimento da Beira-Mar, mas está próximo, está acessível. Tem vista mar ali, né? Vista mar grande, né? Porque ela é realmente... E é uma Ele tem uma localização privilegiada ali, quadrados, né? De 170 metros de altura, ele está ali com uma visão privilegiada, com certeza. Temos o DM210, uma parceria com a Normatel, também ali na Desembargador Moreira, próxima à abolição, a 100 metros da abolição. Entregamos o Next agora.
E temos várias prospecções de terrenos. E como eu disse no InovaCon, o terreno, enquanto ele não está fechado, não pode nem dar spoiler, né? Não pode nem dar spoiler. Tem que ficar restrito. Depois o terreno entra, aí a gente sob sigilo. E aí temos prospecções de terrenos premium no Meireles. Essa é a pegada da Dasarte, é essa. Nesse lado da Dasarte Incorporações é isso. Tem um lado da Dasarte Partners, que é um novo negócio que a gente está montando junto e ainda em montagem, mas tem terrenos que já estão prestes a fechar no Preá, no Cumbuco, com parceiros, operadores, e por isso Dasarte Partners, que é que a gente vai fazer aí provavelmente condomínios de lotes de alto padrão, para a gente poder comercializar. A Preá está bombando. Está bombando aí com a Fraport agora na concessão do aeroporto de lá, de Cruz, né? Então ele tem tudo para crescer mais ainda. Também outro ponto também que vai dar um outro boom imobiliário também. Com certeza. Por isso a gente tem um terreno muito bom lá para a gente poder fazer uma co-incorporação lá com o Dasarte Partners. E tem um no Cumbuco também, na mesma modalidade. A gente está buscando aí parceiros para a gente fazer bons e grandes negócios aí em 2026. Com certeza, 2027, aí 2026 vai ser um ano de muita conquista, né? Com certeza. Incorporação imobiliária. Certamente. Milena, né? Desafios para esse ano de 2026, né? Você já está assumindo aí condomínios de implantação, que venham mais condomínios de implantação. Venham mais condomínios de implantação, né? Graças a Deus, aí as incorporadoras estão bombando, né? E isso é bom para eles e é bom para nós, né? Então, assim, eu espero que em 2026 a gente tenha muita implantação aí para fazer. Embora dá uma dor de cabeça. Embora dá uma dor de cabeça, mas faz parte do nosso trabalho. Até porque poucas pessoas fazem, né? E é um mercado, assim, que precisa de pessoas capacitadas para poder, porque eu costumo dizer, o síndico profissional ele não vai conseguir abarcar o mundo todo, isso não dá, né? E principalmente dentro de uma implantação que demanda muito tempo e energia, então que venham novos profissionais, que venham também, né, novos empreendimentos, porque essa parte do síndico profissional, do síndico morador, que quer se encantar dentro desse mercado de incorporações, que também procura se aperfeiçoar, ele é muito bem-vindo, né? É muito bem-vindo e, assim, eu acredito, tem muitas pessoas, assim como eu, que começa desse jeito e se apaixona pela profissão, né? Porque se você já tem um tino ali no administrativo, você vai gostar de começar a arrumar a casa ali e ver que tudo vai caminhando bem, isso é apaixonante, né? Então, e o reconhecimento dos moradores por esse trabalho também, né? Que isso não é todo mundo que quer aguentar esse tipo de bagunça na vida dele. A gente ouve muito quando a gente diz que é síndico, você é louco. Isso é muito comum de se ouvir, né? Mas em meio ao turbilhão de coisas que acontece, ainda tem aquela recompensadora, aquela recompensa de um condômino que vem e valida o seu trabalho e te incentiva a continuar, né? Então, assim, existem esses momentos também e é isso aí, se aperfeiçoar e aquele 1% nos impulsionar cada vez mais. 15 segundinhos para falar desse tema. Na última assembleia AGI que a gente teve do Next, onde vocês foram eleitos, o grande diferencial da eleição, da vitória de vocês na AGI, foi exatamente um depoimento de uma cliente que disse: o Saulo, eles são síndicos de onde eu moro, e são assim, são campeões, eles prestam conta disso, a comunicação é assim, assado. E isso foi o grande diferencial da eleição. Aí valeu o dia, mesmo que a gente tivesse perdido. Exatamente, mas já não tem nada melhor do que um reconhecimento do cliente. Ontem na festa do Next, vários clientes satisfeitos com o investimento, com o patrimônio que eles estavam recebendo, com as áreas comuns, dizendo quando é que é o próximo compacto que eu quero entrar também para investir. A gente estava até dizendo, quando a gente lançar o próximo, quando tiver o próximo,
40% vai ser para os nossos clientes que já são nossos clientes. Esse é o grande uma referencial da fidelidade de gente. clientes, né, Exatamente. ali, que apostam, né, e que compram a ideia do empreendimento. Exatamente. E, Esse reconhecimento e vale na muito. planta é até bem melhor, né? Com certeza. Com certeza. E aí Quando a incorporadora já tem você reconhecimento, confia na incorporadora, tem tempo de praça e tudo isso é validado, Exatamente. você larga na frente. Larga na frente, com certeza. Larga na frente. Gente, é isso, meus amigos. Eu queria agradecer também a presença de vocês aqui nesse bate-papo de hoje. Como eu falei, o tempo passa muito rápido. Aqui a conversa vai longe. Tantas perguntas ainda para fazer, mas a gente estourou o nosso tempo. Queria passar aqui as considerações finais aqui para você primeiro, Cláudio, depois para Milena. Queria agradecer o convite, Saulo. É sempre um prazer esse bate-papo. A gente já se conhece há mais tempo e sempre que a gente se encontra é um bate-papo legal, é bom conversar sobre o mercado imobiliário. Eu sou apaixonado por isso, estou aí há 30 anos nesse ramo. Vou me formar, vou completar 30 anos que eu entrei em estagiário, né? Então, em 28 faço 30 anos de formado como engenheiro e adoro essa área que eu atuo. Adoro, sempre estive nela e quero ficar ainda por muito tempo. Então é um prazer conversar sobre isso com você. Sempre que precisar de algum bate-papo desse, eu estou à sua disposição. Eu que agradeço, meu amigo, pela sua presença aqui. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades para conversar. Milena, muito obrigado também. Suas considerações finais. Obrigada, Saulo, pelo convite. Um prazer conhecer o Cláudio hoje aqui, né? E que a gente consiga estudar e aprender cada vez mais sobre o mercado imobiliário, né? Porque ele é uma constante mudança, é uma evolução e assim eu acho importante trazer esses temas para que a gente possa ficar cada vez mais informado sobre isso. E você como vice-presidente da Inovacom, eu vou até te fazer um convite enquanto presidente da Assocíndico ainda em exercício. Bora depois montar algo Inovacom junto com a Assocíndicos, porque eu acho que a gente precisa capacitar cada vez mais. E a engenharia, não é porque eu sou apaixonado por engenharia não, viu, pessoal? Porque eu fiz direito, mas enfim, não era para estar... Minha mãe acha que eu deveria ter sido arquiteto, mas tudo bem. Eu sou apaixonado por essa área e dentro dessa área também é algo que a gente precisa muito aprender com vocês, né? Desde a parte de fundação, de estaca, de tudo, até a concepção total do empreendimento. E eu acho que isso nos ajuda muito também a tornar o nosso papel cada vez mais profissional. Então fica aqui o convite, leve isso daí para o nosso amigo Jorge. Jorge que é meu cliente também em outro condomínio. Encontrei com ele um dia desse correndo. Então corre pouco ele. Aí eu queria muito depois a gente sentar para a gente poder fazer isso no aí. ar assim não tem como recusar, não, né? Tem como não, mas não tem mesmo e nem que não tivesse no ar, né? O Inovacom fez há uns 10 anos atrás, para você ver como está sempre antenado, o manual do proprietário e o manual do síndico padrão para que os membros do Inovacom pudessem aproveitar aquele template e montar o seu manual baseado naquele manual com as garantias, com tudo isso montado num grupo de trabalho do Inovacom. Então, tenho certeza que o Jorge vai estar junto vai aí. Ser ótimo, meu irmão. Vai ser ótimo. Bem, certeza. Eu me despeço aqui. A gente termina mais um episódio do podcast Condomínios Brasil, início de 2026. Até uma próxima, pessoal. Obrigado. Valeu.